Só um pouquinho, gente. Boa noite para todo mundo, né? Agradecer a professora Simone por estar aqui, né, participando desse coletivo de formação do Cismar, e visto o tema que é do fórum, que é a gestão democrática, e esse ano a gente também tem a questão da consulta pública aqui em Araucária para diretores das unidades educacionais, né, a gente puxou esse tema aí para essa semana. Agradecer a presença de todo mundo, espero que a gente tenha uma ótima noite e que ninguém atrapalhe. Pedindo só para lembrando, né, para colocarem ali a unidade educacional que trabalham, que daí a gente já consegue dar uma monitorada aqui, e se caso vocês caírem, porque pode ser que a gente tenha tirado, daí vocês pedem para entrar de novo, que daí, dependendo, a gente coloca de novo, tá? Obrigada pela compreensão. Então, tá certo. Nós iniciamos, então, agradecendo a presença de todas, né? Todas, né? E principalmente da professora Simone, que aceitou prontamente, né, o nosso convite para estar aqui conosco. Então, conversando, como a Kathleen já falou, sobre a questão da gestão democrática, mais especificamente a escolha de diretores, né, das unidades educacionais, certo? Então, vou apresentar a professora Simone, ela é bacharel em Direito, licenciada em Pedagogia pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, mestre em Educação pela Universidade Federal do Paraná e doutora em Educação pela Universidade Federal de São Carlos. Realizou estágio pós-doutoral na Universidade Tuiuti do Paraná, foi professora da Rede Municipal de Ensino de Ponta Grossa no período de 86 a 2011, atualmente é docente do Departamento de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Desenvolve e orienta pesquisas sobre política e gestão da educação. Atualmente também é diretora da Associação Nacional de Política e Administração da Educação, que é a ANPAE, o setor Paraná, e vice-diretora da Rede Latino-Americana de Estudos Teóricos e Epistemológicos em Política Educativa, o RELEP. Né? Então, temos a grande alegria de recebê-la aqui conosco, né? Uma contemporânea minha do mestrado, depois que eu lembrei. Eu terminei em 2004, e a professora Simone terminou em 2005, né? Mas então tá certo, uma ótima noite para nós, né? Quem quiser fazer questões, perguntas, vai fazendo, por gentileza, no chat, ou depois, se quiser abrir a câmera e participar, estamos todos convidados a interagir bastante. Muito obrigada pela presença mais uma vez de todos, e vamos lá, professora Simone. Boa noite a todos e todas. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, né, de estar aqui com vocês, né, na verdade é sempre uma honra enorme, né, ser lembrada, né, no sentido de que a gente pode, quem sabe, contribuir com as discussões que vocês vêm fazendo, né, com esse processo formativo, né. Achei bastante interessante a proposta, né. Pelo que eu entendi, o sindicato encampa, né, um processo formativo em Araucária, né, eu diria assim, parabéns para vocês, né, porque ultimamente anda bem difícil, né, todo esse processo, e angariar, né, pessoas para que estejam interessados, né, na discussão, é sempre muito importante, né. Estou vendo que tem pessoas aí que eu já conheço, né. Ana Lúcia, não sei, você foi minha contemporânea, mas eu acho que eu lembro de você, eu fui orientanda da professora Regina Michelotto, na época, né, então é um prazer enorme reencontrá-la aqui, né, não, agora quando você falou que eu também busquei na memória aqui, né, bons tempos, né, eu diria, na Federal do Paraná, que foi, assim, bastante importante para o meu processo formativo, né, foi a Universidade Federal do Paraná que eu diria assim, que abriu os meus olhos, né, conseguiu tirar a venda dos meus olhos, né, para entender um pouquinho mais sobre a educação. Então, é um prazer enorme estar aqui. O Jorge, que eu tenho encontrado aí nos encontros do fórum também, né, é um prazer enorme. A professora Maria Ama de Selva, acho que ela não me conhece, mas eu a conheço bastante, né, de inúmeros
inúmeros eventos, inúmeras discussões, né? A professora Maria Madiselva sempre está muito presente e muito participativa. É uma honra tê-la aqui conosco, professora. E a todos os colegas que estão aqui, né? Eu tenho aqui uma orientanda também, né? Eu convidei meus orientandos para participarem, talvez entrem também um pouquinho mais tarde, né? A Sandra, que está aqui, é minha orientanda do doutorado, né? Já conheço a Márcia também, né? Que a Márcia também, nós já nos cruzamos em vários momentos aí de formação. Então, eu diria assim, estamos entre amigos, né? Pelo menos eu estou me sentindo assim aqui nesse momento, tá? A Ana Lúcia pediu para que, quando ela me convidou, ela falou, a professora Simone prontamente atendeu, nem tão prontamente, né, Ana Lúcia, porque foi difícil de acertar os horários, né, porque a gente está aqui num processo intenso de trabalho na UEPG, e essa semana aí tenho bastante atividades, né, acabei me envolvendo, na verdade, com muitas atividades na universidade, então não foi muito fácil, né, acertar um horário, mas, enfim, conseguimos dar um jeitinho aí para que nós pudéssemos conversar. Na verdade, assim, a Ana Lúcia pediu para que eu falasse um pouquinho sobre a eleição de diretores, né, o processo, na verdade, não é eleição, né, é o processo de escolha, né, de consulta pública dos diretores das escolas. Eu tentei preparar, na verdade, não é, eu diria assim, não é uma live, é uma conversa, né, para nós conversarmos um pouquinho sobre as questões, eu diria, o que diz a legislação, como que nós temos entendido esse processo de escolha, quais são os pontos positivos, né, os possíveis entraves também desse processo, né, porque a escolha dos diretores das unidades escolares pela comunidade escolar nem sempre garante que tenhamos gestão democrática na escola, né? Então, acho que a perspectiva é essa, né? Eu preparei alguns slides só para nortear a discussão, e eu gostaria, assim, se vocês quiserem interromper, tá? Podem interromper, podem perguntar durante a fala, não tem problema nenhum, eu não me importo, tá? Acho que nós podemos ir conversando sobre as questões, sobre a escolha dos diretores, tá bom? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu colocar aqui. Ué, o que aconteceu? Será que não está indo? A hora que você compartilhou primeiro para testar, apareceu certinho. Agora está agora ficou. Eu vou voltar. Agora deu. Uhum. Aqui, mas é que quando eu coloco aqui, ó, para compartilhar, que não aparece, a tela inteira que não aparece. Ué. Deixa eu voltar aqui e ver se eu consigo de outra forma. Professora, se quiser, eu posso compartilhar por aqui também. Só um minutinho, vamos ver se eu consigo aqui. Parou. Vamos de novo. Vou de tela inteira agora. Vamos ver se vai. Antes eu selecionei só o documento. Vamos ver. Agora foi. Deu certo? Sim, agora sim. Acho que agora é que eu estava compartilhando só o documento ali, e não estava dando certo, enfim. Mas vamos lá, então. Então, eu tentei organizar aqui alguns slides, né, sobre a designação de diretores de escola e sua relação com o princípio da gestão democrática.
porque eu entendo que nós não podemos discutir a designação de diretores, ou a escolha, né, a consulta pública, enfim, as diversas formas como os diretores são designados, né, os profissionais da educação são designados para exercer essa função na escola, sem discutir também um pouquinho sobre a gestão democrática, né, porque no meu entendimento, a escolha de diretores pela comunidade escolar é apenas um dos aspectos que nos levam a pensar um pouquinho mais e, eu diria, efetivar mesmo o princípio da gestão democrática na escola, tá? Então, só a escolha de diretores, né, ela não garante que a escola seja democrática, que nós tenhamos, enfim, uma gestão democrática na escola. Então, é por isso que eu sempre, quando eu discuto a eleição de diretores, ou a escolha, a consulta pública, seja o nome que se dê, né, para esse processo, sem discutir um pouquinho sobre a gestão democrática. Então, vamos lá. Para a gente iniciar um pouquinho a discussão, né, eu coloquei aqui um pequeno trecho aqui, que na verdade é de um texto meu, né, para a gente pensar um pouquinho a gestão democrática, porque quando nós pensamos a democracia na escola, nós temos que pensar sempre que o processo democrático na escola ele é permeado por muitos conflitos, né? Então, a gestão democrática e na educação não ocorre sem conflitos teóricos e práticos. Então, nós precisamos também definir, entender um pouquinho o que nós entendemos, né, por democracia e, consequentemente, por gestão democrática, porque a palavra, né, democracia virou um chavão, né, hoje todo mundo fala em democracia, hoje nós estamos num processo democrático, processo eleitoral, mas a democracia ela precisa ser entendida conforme determinados pressupostos teóricos, porque quando nós defendemos uma gestão democrática, nem sempre nós estaremos defendendo a mesma coisa, tá? Então, por quê? Pois está permeada pela concepção de mundo sobre o qual se assenta a sua organização em dado momento histórico e político. Então, dependendo da concepção que nós temos de mundo, de sociedade, enfim, nós vamos entender também a gestão democrática, né? Vou dar um exemplo. Né, hoje nós temos muitas parcerias público-privadas, né, hoje no campo da educação, né, especialmente os municípios, né, os estados também vêm fazendo muitas parcerias, e essas parcerias são entendidas como gestão democrática. Né? Por quê? Porque tem grupos da sociedade civil organizada que estão nesse processo de participação da organização, de pensar a educação pública, e isso muitas vezes vai ser interpretado como gestão democrática, né? No meu entender, né? Na forma como eu olho, né? Do ponto que eu vejo isso, para mim não é gestão democrática, principalmente porque exclui a maior parte da comunidade. Né? Então, esses grupos organizados, especialmente os grupos privados. Então, a gente precisa entender um pouquinho sobre esse processo, para saber o que nós defendemos por gestão democrática e por que quando nós vamos discutir a escolha, a consulta pública para a escolha de diretores das unidades escolares, é tão importante o envolvimento da comunidade. Tá? Se nós pensarmos em termos legais, né, o princípio da gestão democrática já está assentado na Constituição Federal, né, no artigo 206 da Constituição Federal, que vai estabelecer alguns princípios sobre os quais se assentam o ensino no nosso país, né, a organização da educação no nosso país. E eu sempre gosto de pensar e discutir um pouquinho o que é um princípio. Né? O princípio é aquilo que dá origem à organização da escola. Né? Se nós pensarmos assim, um princípio em termos científicos é aquilo que vai dar sustentação, vai dar origem, enfim, para que nós pensemos determinado processo. E quando a Constituição Federal estabelece alguns princípios para a educação no nosso país, e vai estabelecer vários deles, né, dos quais aqui nos interessa a gestão democrática, eu diria assim, a gestão democrática é o solo sobre o qual vai se assentar a organização da escola. Né? O inciso 6 desse artigo vai dizer: gestão democrática do ensino público
na forma da lei. Quando a Constituição direciona, né, aponta, isso vai dar a voz e vai dar todas as possibilidades para que nós tenhamos uma lei específica, né, uma norma específica que vai falar da gestão democrática, ou seja, que defina o que é a gestão democrática e como que a gestão democrática vai se efetivar no contexto da escola. Tá? Nós vamos ter aí algumas legislações, algumas normas que vão versar sobre a gestão democrática. E a principal delas, né, é a própria LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que vai nos dar alguns indicativos, embora ela não seja taxativa no sentido assim de fechada, como que a gestão democrática vai se efetivar. Né? O artigo 14 vai dar alguns indicativos, né, principalmente a participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto político-pedagógico. Então, vejam, quando a LDB abre essa possibilidade democrática dentro da educação, para nós é um grande avanço, porque até a Constituição de 88 e a LDB de 96, essa possibilidade de participação da comunidade era bastante restrita. Né? Então, nós temos aí uma abertura enorme, que é para que os primeiros profissionais da educação participem, né, da elaboração do projeto político-pedagógico. Nós tiramos aquela aura, né, de que só os técnicos da educação é que podem pensar sobre educação, e isso também se abre para a própria comunidade escolar de forma geral, né, os funcionários, os pais, para que eles participem do processo de organização da escola. Então, a LDB vai dizer participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Então, nós vamos ter a possibilidade de órgãos colegiados, né, dentro das escolas, e que esses órgãos colegiados também participem da gestão da escola. E quando eu falo da gestão da escola, não é apenas a parte administrativa da escola, né? Quais são as questões pedagógicas, né, a organização de uma forma geral, a interação com a comunidade. Então, a LDB abre essas portas. Né, e o artigo 15 ainda vai estabelecer que os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas, né, progressivos graus de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira. Isso também, para nós, é um grande avanço. Né, a legislação apontando, né, de que a escola tem que ter autonomia. Então, essa é uma, eu diria assim, nós temos que comemorar, né, agarrar isso, né, e não deixar que isso nos escape. Quando nós não efetivamos essas possibilidades que a lei nos aponta, nós, enquanto profissionais da educação, enquanto educadores, enfim, nós que estamos na escola, nós abrimos mão dessa possibilidade, né? Eu falo isso, assim, porque eu tenho observado, né, que muitas vezes isso passa, assim, ao largo, né, da organização da escola, e nós não temos muita participação, né, dos profissionais da educação, tanto no projeto político-pedagógico, quanto na organização da escola, quanto na participação nos conselhos escolares, né? Então, muitas vezes, nós não vemos isso acontecer. Eu estou falando só dos profissionais da educação, né? Que a comunidade mais externa, a escola, os pais, né? Os responsáveis pelos alunos que estão na escola. Então, nós temos aí... E por que isso acontece? Porque nós também temos um histórico na nossa sociedade, que é a não participação. Né? Nós temos um histórico de que os brasileiros sempre tiveram alguém decidindo por eles. Né? Nós tivemos, desde o processo de colonização, né, uma subserviência aos colonizadores, depois, no processo republicano também, nós tivemos grupos que sempre decidiram, né, e nós só vamos ter a oportunidade mesmo de democracia, né, a partir da Constituição de 88. Nós tivemos alguns momentos democráticos no nosso país, mas nós sempre retrocedemos, né, e nesse momento histórico que nós estamos vivendo agora, estamos na mesma corda bamba, né, eu diria assim, com riscos, né, de grandes retrocessos em termos de gestão democrática. Então, por isso que discutir
a questão da democracia seja tão importante. Para além da LDB, né, da Lei 9394, de 96, nós temos também o próprio Plano Nacional de Educação, de 2014, que vai estabelecer algumas questões para a gestão democrática, né? E para nós aqui, especialmente, que pretendemos minimamente conversar sobre a eleição e consulta pública para a designação de diretores, que é a meta 19, né, que vai estabelecer, né, que os sistemas, enfim, que o poder público deve assegurar condições no prazo de 2 anos, ou seja, seria 2016, né, para a efetivação da gestão democrática da educação, associadas a critérios técnicos de mérito e desempenho e a consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas. Então, vejam, essa meta do Plano Nacional de Educação, embora na época, lá 2014, 2013, 2014, quando nós discutimos o Plano Nacional de Educação, nós tínhamos muito medo, na verdade, muito receio em relação a essa meta, principalmente quando estabelece associada a critérios técnicos de mérito e desempenho, né? Porque muitas vezes a escolha, né, de pessoas que estejam na gestão da escola pode também estar vinculada aí à questão meritocrática, nem sempre vinculada às relações mais diretas com o processo educativo. Então, isso também nos preocupou bastante na época. Depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso, né? Além da meta 19, nós temos algumas estratégias, né, estabelecidas no Plano Nacional de Educação, né, e eu selecionei apenas 3 estratégias, né, que são aquelas que mais se relacionam com o nosso objeto de discussão, que é a estratégia 19.6, que estabelece estimular a participação e a consulta de profissionais da educação, alunos e seus familiares na formulação de projetos político-pedagógicos, currículos escolares, planos de gestão e regimentos escolares, assegurando a participação dos pais na avaliação de docentes e gestores escolares. Vejam, nós temos um rol de questões nessa estratégia que, por um lado, é bastante positivo e, por outro lado, também pode ter alguns limites, né? Por exemplo, estimular a participação, né, da comunidade escolar como um todo, dos profissionais, enfim, dos pais, seja nos projetos pedagógicos, nos currículos, nos planos de gestão, é extremamente importante, né? No entanto, essa estratégia também vai remeter à participação dos pais na avaliação de docentes e gestores escolares, né? Isso também é uma faca de 2 gumes, né? Porque isso pode deixar também os profissionais, os docentes, os gestores escolares, muitas vezes, né, atrelados, né, a essas avaliações, né? Que isso também tem pontos positivos e pontos negativos. A meta 19.7, né, que é favorecer processos de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira, né, isso já está na LDB também, né, esse processo, ampliar, enfim, garantir esse processo. E a outra estratégia, desculpe, vou pedir desculpas para vocês, mas eu ainda estou me recuperando aqui, eu estou com Covid, sabe? Então, às vezes, falha um pouquinho aqui, fui diagnosticada aqui, positivei esse final de semana para Covid-19, então, ainda estou tentando me recuperar aqui. E a meta 18.8 é desenvolver programas de formação de diretores e gestores escolares, bem como aplicar prova nacional específica, a fim de subsidiar a definição de critérios objetivos para provimento dos cargos. Nós não temos ainda uma prova nacional para isso, né? E uma questão bastante importante para a gente pensar, que a maioria dos municípios tem estabelecido, são essa formação aí para diretores e gestores escolares, inclusive a formação vinculada como requisito, né, como critério para que essa pessoa possa se candidatar à função de diretor de escola. A grande questão que nós temos enfrentado é que quem tem feito essa formação, em grande parte dos municípios, são grupos privados,
né? Então, é a lógica privada, a lógica empresarial entrando na escola pública por via da gestão. Então, nós temos aí a Fundação Lehman, o Instituto Ayrton Senna, Fundação Bradesco, Unibanco, enfim, fazendo essa formação, né, e fazendo essa formação eu diria, a pedido, inclusive, dos gestores públicos. Então, isso também tem sido para nós um grande problema, né, porque esses grupos empresariais não pensam a escola pública da mesma forma, né, de quem está vinculado à escola pública, porque a lógica sempre vai ser mercadológica, né, com base nos resultados, né, nas avaliações e não nos processos. Então, nós temos aí um grande problema em relação a isso. Opa, desculpe, pessoal, esqueci de silenciar o meu celular aqui. Uma outra questão para nós pensarmos é que a gestão democrática torna-se componente fundamental para a educação de qualidade social. Se nós pensarmos uma educação vinculada aos interesses da população, e vou falar da classe trabalhadora, nós precisamos pensar que a gestão democrática, ela é essencial para esse processo, porque envolve não apenas as pessoas que estão diretamente ligadas, né, à escola, mas também envolve a comunidade externa. Então, ela implica a abertura de espaços de discussão com a comunidade escolar, possibilitando um processo de participação efetiva, em que a consciência coletiva não anula o pensamento individual, mas o transforma na busca do bem comum. Quando nós temos um processo de participação amplo, né, nós superamos a perspectiva individualista, né, de pensar só sobre determinado ponto de vista, mas nós passamos a pensar coletivamente. Então, quando nós pensamos a escola, vou falar, se eu for pai de aluno, mãe de aluno, eu vou superar a visão de olhar a escola só na perspectiva do meu filho, né, aquilo que eu quero para o meu filho, mas eu começo a pensar na comunidade como um todo. Então, a gestão democrática, ela é essencial quando envolve, né, realmente a comunidade. E para isso, né, se envolve a comunidade, a participação, a gente precisa pensar, né, que participação é essa, quem participa desse processo, né, e qual é a gestão democrática que nós aqui defendemos, né? Porque quando nós falamos em gestão democrática, necessariamente nós remetemos à questão da democracia, né? Mas democracia, quem é que participa desse processo democrático? Essa é a grande questão, né? Se nós pensarmos numa perspectiva de democracia liberal burguesa, quem é que vai participar? São os representantes, né? São os representantes da comunidade, são os representantes dos pais, os representantes dos professores, sem um envolvimento direto, né, com as pessoas que estão mais interessadas, que estão mais afetas ao processo educativo, né? Que é a lógica, por exemplo, que nós temos no processo democrático que nós vivemos na sociedade, aqui na sociedade capitalista, né? Por exemplo, nós elegemos os nossos representantes, né, os deputados, os senadores, enfim, né, e essas pessoas, né, nós dizemos que vivemos um processo democrático, porque nós os elegemos e essas pessoas vão defender os nossos interesses, em tese, né, sem que realmente haja um controle social, sem que haja uma participação mais efetiva do todo. E quando nós pensamos numa democracia, numa outra perspectiva de uma participação ampla, eu diria se nós chegamos numa democracia social, né, onde as pessoas realmente se veem envolvidas e comprometidas. E eu coloco assim, na escola, que é uma unidade bastante pequena, né, no universo social, isso se torna muito mais efetivo e muito mais, eu diria assim, fácil de visualizarmos, quando realmente as pessoas participam do processo de gestão, né? Eu fui professora de estágio de gestão aqui na UEPG, e eu lembro que eu discutia muito com os alunos, né? E às vezes, quando eu trabalho em alguns cursos, enfim, eu sempre procuro refletir um pouquinho. Às vezes parece assim que os alunos, as crianças, enfim, não podem pensar a escola, né? Pensar no processo
que ocorre dentro da escola. Mas nós temos inúmeras maneiras de envolver, inclusive, os alunos lá da educação infantil na gestão democrática. Quando nós fazemos uma discussão, o que ele espera da escola, o que ele gosta da escola, o que ele gostaria como que ele gostaria que a escola fosse. Então, eu estou trabalhando num processo de formação democrática das crianças. E quando nós trabalhamos nessa perspectiva, nós envolvemos toda a comunidade, nós envolvemos os alunos na discussão sobre o que é melhor, para a comunidade escolar, que tipo de gestão precisamos, que tipo de escola precisamos. Então, é uma outra perspectiva que envolve a todos, e não algumas pessoas que pensam, pelo coletivo. Então, há uma diferença bastante grande entre uma perspectiva democrática liberal burguesa, onde nós temos algumas pessoas que vão pensar o processo, e numa democracia social, onde nós temos a participação mais efetiva do todo, das pessoas, enfim, que fazem parte daquela comunidade. Então, nós temos, quando nós defendemos a gestão democrática, nós defendemos uma gestão democrática ampla, com a participação de alunos, com a participação dos pais ou responsáveis, da comunidade externa, mesmo que não esteja diretamente vinculada à escola, e o próprio pessoal da escola mesmo, os profissionais da educação, os professores, os funcionários que estão dentro da escola, para que eles possam realmente participar do processo de pensar a educação como um todo, e aqui para nós do processo de escolha da comunidade escolar, das pessoas que vão ficar à frente da gestão da escola, ou seja, os diretores. Então, só para a gente pensar um pouquinho, eu trouxe um pensamento, eu trabalho bastante com um pensador italiano, o Antonio Gramsci, que é onde ele vai discutir esse processo de formação, a importância da democracia. Ele vai dizer assim: no sistema hegemônico existe democracia entre o grupo dirigente e os grupos dirigidos, na medida em que o desenvolvimento da economia e, por conseguinte, a legislação que expressa esse desenvolvimento, favorecem a passagem molecular dos grupos dirigentes para o grupo dirigente, dos grupos dirigidos, para o grupo dirigente. O que o Gramsci vai estar tentando nos dizer? Que o processo só é democrático mesmo se as pessoas que, num primeiro momento, são aquelas pessoas que estão nesse grupo dirigidos, que eles possam, em algum momento, eles se tornarem dirigentes. O Gramsci vai dizer, inclusive, assim, que o processo formativo tem que fazer com que todos dirijam. Nem todos vão dirigir ao mesmo tempo, no mesmo momento, mas aquele que não está dirigindo, ele pode controlar quem dirige. Ou seja, eu não estou na direção da escola. No entanto, eu tenho poder e conhecimento para também controlar as ações daquele que está à frente da gestão. Então, a perspectiva de gestão democrática é essa, de formação para a democracia é essa, que todos possam, se não estiverem dirigindo, que possam controlar quem dirige. Então, e daí ele faz uma reflexão que eu acho bastante importante. Pretende-se que sempre existam governados e governantes, ou pretende-se criar condições nas quais as necessidades dessa divisão desapareçam? O que nós, defendemos? Nós queremos que sempre tenham alguém, as pessoas iluminadas, aquelas com maior conhecimento, enfim, que estejam à frente, ou nós queremos que isso não ocorra mais, e que independente da pessoa que esteja à frente da gestão da escola, as outras pessoas também possam participar, ou seja, que não haja essa diferença, essa divisão realmente desapareça. Se nós tomarmos posição em relação a isso, eu diria, nós temos clareza do que nós estamos entendendo por gestão democrática. Agora, se nós estamos entendendo gestão democrática só como o processo de escolher alguém que esteja à frente, é uma outra perspectiva, que é a perspectiva liberal burguesa, que é a perspectiva de que nós passamos a responsabilidade para que alguém faça isso por nós. Ou se nós queremos que realmente vamos eleger, porque essa é a forma, que está posta, mas que qualquer um possa controlar as ações daquele que está na gestão.
Então, quando nós temos clareza de o que nós defendemos, né, nós sabemos nos posicionar, por que é importante a participação da comunidade, por que é importante a discussão com os alunos, com os funcionários, com os professores, com a comunidade, né? E quando eu falo com a comunidade, não é só aqueles que têm, por exemplo, filhos na escola, né? São também as pessoas que muitas vezes estão em volta da escola, né, e que podem pensar o processo dentro da escola. Eu tive uma experiência bastante interessante aqui em Ponta Grossa. Eu moro bem próximo de uma escola estadual. Eu nunca trabalhei em escola estadual, mas eu tive, assim, um determinado momento que eu fui convidada, né, a participar do conselho escolar dessa escola. Minhas filhas não estudavam nessa escola, eu não trabalhava na escola, não tinha nenhum vínculo com a escola. No entanto, eu era pessoa da comunidade, né, a uma quadra da escola. E foi uma experiência bem interessante, né, porque você que não tem vínculo direto com a escola, é você pensar, né, você participar das discussões da escola, pensar, por exemplo, eu lembro na época que nós discutimos muito a saída dos alunos da escola, porque tem uma avenida bastante movimentada, né, a saída da escola fica para essa avenida, e nós pensando, eu lembro assim que discutíamos bastante sobre como reorganizar a saída dos alunos, né, e a minha preocupação enquanto comunidade era realmente o trânsito, né, nessa via rápida, né, muitos veículos, enfim, ônibus e tudo mais. Eu lembro na época até a decisão de nós pedirmos para colocar um semáforo ou uma faixa de pedestres elevada na época. Então, você que vê, né, que visualiza também, você também pode pensar a organização da escola, mesmo que você não esteja diretamente vinculado, né, à escola. Então, para mim, foi uma experiência bastante interessante. Ana Lúcia, você levantou a mão? Se você pudesse aprofundar para nós o que Gramsci quer dizer com esse controle, né? Então, se eu não estou na direção, eu vou a possibilidade de eu controlar quem dirige, como seria isso? Veja, isso é bem interessante para a gente pensar, né? Porque o controlar quem dirige é eu ter condições de debater com quem está na direção, né? Então, se o processo formativo for para todos, mesmo aqueles que não estão na gestão da escola, né, eles podem e devem, né, ter condições de discutir as questões da gestão. O controle se dá nesse campo, né, de discussão, de diálogo, de consenso. O Gramsci vai falar bastante disso. Tem conflito, o processo democrático sempre vai ter conflito, né? Mas nós só chegamos ao consenso se nós conseguirmos debater, né? E chegarmos ali num ponto comum, o que é importante para todos, né? Só no processo de debate e discussão que isso ocorre, porque senão uma pessoa vai sempre pensar o processo, né? Vou falar na escola, né? O processo educativo, e os outros vão acatar, né? Acontece muito. Eu tenho observado, pelo menos aqui em Ponta Grossa, que é a realidade, né, que eu mais conheço das escolas, que os diretores chamam até a reunião, né, com os pais, com a comunidade, para quê? Para validar aquilo que já foi feito, né, aquilo que já está decidido, e não para discutir aquilo que precisa ser decidido, né, a decisão já está posta. Então, num processo democrático mesmo, né, as pessoas deveriam discutir, debater, né, dizer, enfim, isso é positivo, isso não é positivo, isso é melhor para a maioria, não é melhor, né? Então, quando o Gramsci vai falar desse processo de controle, é nesse sentido, né, sempre na perspectiva democrática, de debate, né? Então, as pessoas, mesmo aquelas que não estão naquele momento no lugar de comando, né, elas podem também discutir, comandar, né, também quem dirige, nessa perspectiva de igualdade, né, e não no sentido de que vai estar metendo o bedelho onde não é chamado, né, porque às vezes as pessoas pensam assim, né, vem aqui dar de dedo, nem conhece a escola, enfim, vem querer
dizer como que tem que ser, né? Eu gosto muito de um livro do professor Vitor Paro, que é Por Dentro da Escola Pública. Né? Não sei se vocês conhecem, né? Mas é um livro que eu sempre indico para os alunos, inclusive para aqueles que não têm experiência em escola, para lerem essa obra do Vitor Paro, porque ele coloca muitas experiências a partir de uma pesquisa que foi feita numa escola em São Paulo, e como muitas vezes os pais eles são deixados de lado no processo de gestão da escola. Né? E o pai, ele vai na escola, às vezes, com muito medo, porque ele já não sabe falar a mesma linguagem que os professores, os pedagogos, os gestores da escola. E a escola não é capaz de descer no nível dos pais para ter um diálogo de igual para igual. Então, nós ficamos, muitas vezes, eu falo para os alunos, falando pedagogês, né? E o pai, na sua simplicidade, ele não está entendendo, então, para ele é mais fácil acatar, né, porque as pessoas que estão falando devem entender mais do que ele, né, e ele, muitas vezes, ele tem a solução, né, ele, na simplicidade, muitas vezes, do pai, ele consegue externar aquilo que é necessário, mas, às vezes, a escola não permite, né, a própria lógica que nós vivemos dentro da escola não há tempo para isso, né, o professor Vitor Paro vai, inclusive, dizer da necessidade da formação. Ele vai indicar a formação escola de pais, alguma coisa assim, formação de pais também, porque o processo de gestão democrática é um processo formativo, ele não está pronto, né? Nós não estamos prontos para isso, mas nós devemos entender que é processo e que todos nós vamos estar nesse processo, uns no nível mais adiantado, outros não, mas essa é a beleza do processo democrático, né? De que nós vamos discutir de diferentes pontos, de diferentes perspectivas. Né? E o Gramsci, quando ele coloca essa questão de controlar quem dirige, eu acho que também é nessa perspectiva. Por mais simples que seja, né, o posicionamento, né, as pessoas podem participar. Né? Como eu falei, os alunos lá da educação infantil, eles podem participar? Eles podem. Né? Eles têm uma linguagem própria, eles podem dizer o que eles querem da escola, qual é a escola que eles gostam, o que eles esperam que a escola seja, né? Então, isso é bastante importante. Como eu falei, eu fui professora de estágio de gestão aqui na UFG, eu lembro que eu fazia sempre um exercício com os alunos nas escolas, para os pais pensarem um pouquinho o que eu, enquanto pai, assim, era um trabalho que nós fazíamos com os alunos das escolas, com os pais e com os professores. Que escola queremos? Né? O que os pais querem da escola? Né? O que ele espera que a escola faça pelo futuro do seu filho? Né? O pai sabe, na sua simplicidade, o que ele quer da escola. Ele quer que a escola forme, que a escola contribua para a formação do seu filho, que o seu filho tenha um futuro. É assim que os pais colocam, de uma forma muito simples. Só que para a escola contribuir para esse futuro que os pais esperam, tem funções que são específicas da família. Por exemplo, uma coisa básica é que os alunos frequentem a escola. Né? Para aprender na escola, ele tem que estar presente. E para estar presente, é uma função da família. A família tem que garantir que o aluno esteja presente na escola. Então, assim, é um conjunto de fatores que envolve tanto a escola tem a sua função específica, mas a família também tem, e o aluno também tem, porque o aluno também, quando nós perguntávamos, né, o que o aluno espera da escola, né, o que ele espera do futuro, ele também vai colocar, né, o que ele espera. Mas, para isso, ele também tem que ter determinadas responsabilidades dentro da escola. Então, quando a gente discute mais coletivamente, a gente consegue colocar os pingos nos is, né? Qual é a função de cada de cada sujeito que está envolvido no processo educativo. Né? E eu vejo a gestão democrática por esse lado. É o melhor caminho? Não sei, né? Mas é uma forma, né, de nós envolvermos a todos. Vamos para frente para a gente terminar aqui. Então, qual democracia, né, nós defendemos? Então, no campo da educação, defender a gestão democrática em uma perspectiva não burguesa, mas social, pode representar o grande avanço para a organização e a oferta da educação. Então, a gestão democrática de caráter social
tem o compromisso não apenas com a representatividade, né? Não apenas nós elegermos alguém na escola, mas com a participação ampla, não apenas com participação de um grande número de pessoas, mas com pessoas que defendam os interesses e as necessidades da maioria, e, consequentemente, tenham compromisso com a transformação da ordem, né? Ou seja, as pessoas têm que ter o compromisso de transformar a realidade, né? Essa é a grande questão da gestão democrática. Se for para continuar no mesmo, né, muitas vezes a escola já tem um processo já estabelecido, nós não precisamos interferir. Então, se a gente quer continuar no mesmo, então não precisa de gestão democrática também, né? E onde que fica aí a escolha, né, a designação de diretores escolares, né, nesse processo de discussão de gestão democrática, né? Nós temos aí a legislação que estabelece, né, a questão da gestão democrática, nós vamos ter as leis, enfim, sejam estaduais, sejam municipais, que vão estabelecer critérios, enfim, para essa designação de diretores, né? A forma como vai haver essa designação pode ser importante indicativo a respeito de como a gestão democrática pode ou não se efetivar no interior das escolas, e a respectiva relação destas com as instâncias administrativas do sistema educacional, principalmente em relação às secretarias municipais de educação equivalentes, porque nós vamos ter diferentes formas de designar os profissionais para serem diretores de escola. O primeiro deles, né, é a própria indicação, né? Em muitos municípios, os diretores escolares são designados pelo prefeito, né, pelo Poder Executivo, ou seja, é uma indicação política, né? Em outros, nós vamos ter concurso, né, onde as pessoas vão fazer concurso para diretor e vão ter uma carreira para diretor. E o outro processo, né, que no meu entendimento é o mais democrático, que é a escolha pela comunidade. O professor Vitor Paro, ele vai colocar, então, essas 3 formas, né, de designação de diretores: a nomeação, o concurso, e ele vai chamar de eleição, mas agora nós não costumamos, né, chamar de eleição, mas sim de consulta pública, né? Por quê? Porque nós vamos ter a consulta à comunidade escolar para ver quais, dentro de determinados critérios, qual vai ser o profissional que vai assumir a gestão da escola. E o professor Vitor Paro vai dizer que a nomeação é a forma de designação do diretor pela livre indicação da autoridade pública. Como eu falei, é uma escolha política, né? O concurso diz respeito àquela vinculada à carreira específica. Então, os profissionais fazem, no estado de São Paulo tem esse modelo, por exemplo, né, que os profissionais fazem concurso para serem diretores de escola, e eles vão fazer uma carreira, vão ter uma carreira como diretor de escola. E, por último, a eleição, né, que é a forma que tem a manifestação da vontade dos sujeitos envolvidos, ou seja, da comunidade escolar, por meio do voto, seja direto ou por representação. Então, o professor Vitor Paro vai colocar essas 3 formas, né. Dentre as 3 formas apontadas, a eleição é aquela que mais se aproxima de uma perspectiva democrática. Mais se aproxima por quê? Porque ela não garante que a eleição, a escolha pela comunidade escolar, garanta que a escola seja democrática. Essa é uma grande questão que a gente tem que pensar. Tá? Diga, Jorge. Não, não sei se você conhece a experiência de concurso de diretor em São Paulo, como que funciona. Veja, até onde eu conheço, eu não estudo o estado de São Paulo, né, mas eu já tive muitos colegas, né, inclusive quando eu fiz o doutorado na Universidade Federal de São Carlos, eu tive uma colega, inclusive, que era diretora, né, de escola em São Paulo. Então, há um concurso, assim como tem concurso para professor, tem concurso para diretor. É concurso público, né? E o profissional, que lhe passar no concurso, a vida inteira, ele vai ser diretor. Ele não vai ter outra função, né?
não são em todos os municípios, enfim, que tem essa forma, né? Mas o profissional, ele pode até mudar de escola, mas ele vai continuar sendo diretor da outra escola, porque o concurso dele é para diretor. Sim, aqui lá eles têm quem é diretor concursado, antes de ele ir para qualquer escola, ele tem que fazer um projeto de gestão. E se ele não cumpre esse projeto de gestão, ou se a comunidade é uma comunidade, digamos, complicada e que não o queira, ele vai para outra escola. Sim. E tem um outro problema também, que o gestor, ele tem poder e controle total sobre a escola. Sim. Então, existe uma série de problemas que acontecem que, por exemplo, lá tem professor PSS, é o diretor que decide quem vai trabalhar e não vai trabalhar naquela escola. Pode ser um ótimo professor e ele pode mandar embora, e pode ser um professor meia boca, desculpe a expressão, que vai ficar a vida inteira naquela escola. Então, existe problema. Quer dizer, em todos os sistemas existem problemas, né? Sim, não existe uma forma perfeita, né? Assim como, por exemplo, a nomeação pelos prefeitos, enfim, ou por governadores. Não necessariamente que não seja democrático, porque às vezes a pessoa que foi nomeada, ela tem uma postura democrática, e ela pode ter um trabalho dentro da escola mais democrático. No entanto, a grande questão é que ele vai estar sempre vinculado aos interesses de quem o nomeou. Né? Essa é a grande questão. E um outro problema, que ele vai estar atrelado a um grupo político. Sim. Ou seja, ele pode ser um ótimo gestor, mas se aquele grupo político perde a eleição, ele já não vai ser o gestor daquela escola. Eu conheço, assim, alguns municípios aqui no Paraná, vou falar especialmente de um, que é o município de Saint-Diés, que o prefeito nomeia, enfim, os diretores, e na época de campanha eleitoral, por exemplo, os diretores ficam totalmente vinculados, né, ao grupo, enfim, de quem o nomeou. E se, porventura, aquele grupo não for eleito, ele já sabe que ele vai ter que sair da escola, né, ele não será mais diretor. Se ele for profissional de carreira, por exemplo, ele volta para a sala de aula. Mas, às vezes, uma pessoa que está na direção da escola não tem nem vinculação, né, com a carreira docente, né, e ele vai deixar de ser diretor. Então, as pessoas ficam muito na mão, né, dos gestores públicos. Então, é bastante complicado, eu diria, essa forma de indicação, embora nós tenhamos também alguns municípios que têm consulta pública, né, que daí elaboram a lista tríplice, né, e que é o prefeito mesmo, a partir da consulta pública, que vai designar, né, e que muitas vezes vai designar, dentre aqueles que estão na lista, aquele que mais se vincula ao seu projeto político, né, mesmo tendo consulta. Porque grande parte dos municípios, mesmo com consulta pública, quem vai designar quem é o diretor da escola é o prefeito, é o decreto municipal que vai estabelecer quem que vai ser o diretor da escola. Então, eu diria assim, nós não temos garantias, né? Nós só temos garantias se realmente o processo de gestão democrática em determinados lugares, em determinados municípios, em determinadas escolas, se constituir enquanto processo formativo coletivo. Daí é possível fazer um enfrentamento a isso tudo. Eu, assim, pelo que eu entendi aqui, que nós estamos fazendo aqui, né, que o sindicato está encampando no município de Araucária, eu acho que é esse processo formativo. É municiar as pessoas interessadas também com condições de fazer esse enfrentamento, né? De controlar quem dirige, como o Gramsci diz. Né? Você só consegue fazer isso se você estiver no processo formativo, senão você não consegue. Né? Você vai acabar acatando e deixando que as coisas aconteçam. Então, por isso que
nós pensarmos, né, na gestão democrática e pensarmos especialmente nesse processo de escolha, né, pela comunidade escolar, seja importante, mas sem um processo formativo também pode se tornar inócuo. Né? Porque daí nós vamos lá, depositamos o voto, lavamos as mãos, vamos para casa, colocamos a cabeça no travesseiro e vamos dormir. Né? E que é o que acontece, né, no próprio processo eleitoral que nós vivemos. Nós vamos passar daqui a pouco pelo processo eleitoral. Muitas pessoas vão lá, vão depositar, vão apertar as teclas lá, escutar a musiquinha da urna e vão para casa dormir. Vão lavar as mãos. Mas isso não acontece só lá, acontece no sindicato também. Então, para muitos professores, os sindicatos são essa meia dúzia de pessoa que está na gestão. Sim. Né? Então, assim, se nós não tivermos um envolvimento coletivo mesmo, e eu vejo que a escola é um lugar, eu diria, essencial para nós começarmos esse processo formativo, porque nós podemos começar esse processo formativo com as crianças, de participação, de discussão, né? Envolver a comunidade. Eu acho que nós teríamos uma luz no final do túnel. Né? Senão nós ficamos na mão aí dos gestores, dos grupos que estão dando apoio a esses gestores, né? Estão fazendo a formação, né, dos gestores. Né? Eu escrevi um texto agora com a professora Michele Fernandes Lima, da Unicentro, até está para ser publicado na revista da ANPAE, na Revista Brasileira de Política e Administração da Educação, que nós intitulamos o texto, nós tentamos colocar um texto bem sugestivo, que é a deformação, a indigestão democrática, indigestão democrática e a deformação dos gestores escolares por grupos privados. Porque nós fizemos justamente um estudo de como esses grupos privados vêm fazendo a formação dos gestores escolares nos municípios paranaenses. Né? E nós entendemos que não estão formando, eles estão deformando os gestores escolares, né? Porque é essa visão mercadológica. E os municípios passam, né, a bola para esses grupos para fazerem a formação dos gestores escolares. Né? Dos gestores escolares, dos pedagogos, dos professores. Né? Das apostilas. Isso, daí eles estão tendo formação? Estão, mas é uma deformação, não é uma formação. E nós corremos o risco, e por isso que é importante fazer esse tipo de enfrentamento que vocês vêm fazendo. Né? Estou quase terminando, eu acho. Então, dentre as três alternativas apontadas, né, a eleição é aquela que mais se aproxima de uma perspectiva democrática, visto que mesmo dentro dos atuais limites de consciência coletiva, em razão da forma de sociabilidade que rege a sociedade, supera o clientelismo político-partidário, né? Então, o processo de escolha supera esse clientelismo, presente na primeira forma, e o provimento meramente técnico presente na segunda. Fato que muitas vezes não considera a relação de pertencimento necessária do diretor com a comunidade escolar, né? Que é, por exemplo, ao concurso público. Não considera a vinculação dos profissionais com a comunidade. Então, a forma mais democrática, né, a consulta pública, né, ela é entendida como forma mais democrática em razão de alguns argumentos, né, pelo menos na minha perspectiva de análise, né, que é a democratização do processo, né, participação da comunidade escolar. Então, nós vamos ter aí um processo formativo, né, da comunidade como um todo, né, maior controle sobre as ações dos escolhidos, ou seja, se realmente nós tivermos um processo de escolha, um envolvimento com a comunidade, nós vamos ter, consequentemente, um maior controle sobre a ação, né, desses possíveis escolhidos, e a participação na tomada de decisões. Né? Se há um compromisso com a gestão democrática, a escola também se abre, né, para os conselhos escolares, para os grêmios estudantis, enfim, para formas mais colegiadas de decisão. Né? E daí nós temos aí uma perspectiva de tomada coletiva, né, tomada de decisão coletiva em relação às ações da escola. E quem deve participar dessa consulta pública? Essa é a grande questão também, né?
E nós vamos ter inúmeros modelos, né? Mas, em geral, quem é que participa? Os pais são responsáveis, né? Os funcionários da escola, os professores, né? A comunidade, enfim. E eu gosto bastante daquela imagem dos alunos, né? Que quando nós temos a participação dos alunos também, eu vejo isso como bastante positivo por ser um processo formativo, né? Quando nós temos a participação das crianças e dos jovens no processo de eleição, porque envolve, né, esse grupo, né, que na maioria das vezes, ele é excluído, né, para que ele também possa discutir a escola, né, possa pensar, né, qual é a proposta de escola que queremos, né, e possa, inclusive, se envolver nesse processo. Eu já respondo ali as questões, tem umas questões ali, eu já coloco. Então, assim, em determinado momento também, alguns anos, eu fiz um levantamento aí dos municípios do Paraná, né, sobre a eleição de diretores, e nós vamos ter aí diferentes modelos, inclusive, na consulta, pesos diferentes para o voto, né? Qual é o voto que vale mais, qual é o voto que vale menos, o equilíbrio, enfim, dos diversos segmentos. Isso quem vai decidir também é o órgão normativo, né? Seja o Conselho Municipal de Educação, né? Seja o próprio legislativo municipal, né? Mas eu diria que também, se nós pensarmos em processo democrático, isso também deveria ter um amplo debate, né? Quem é que pode participar dessa consulta pública? Eu li o documento que a Ana Lúcia me enviou do Conselho Municipal de Educação, né, da Araucária, achei bastante interessante, assim, porque como é um documento que discute sobre gestão democrática de forma geral, tem inúmeras possibilidades, né? Tem a eleição de diretores, mas também vai falar dos conselhos, da participação da comunidade, do projeto político-pedagógico. Achei bastante inovador o documento. Embora tenha, eu diria assim, talvez tivesse que aprofundar algumas questões, talvez saia uma deliberação do Conselho Municipal de Educação, estabelecendo, né, critérios sobre essa forma de gestão democrática no município, mas quando acho que pelo menos do que eu tenho observado, é um município que avança bastante na discussão da gestão democrática, porque não fecha, né, a gestão democrática numa única possibilidade, né? Alguns municípios vão falar só sobre a elaboração da proposta pedagógica, ou só da eleição de diretores, né? Me parece, sim, que no município há uma perspectiva mais ampla, né, no processo de gestão democrática. Então, a escolha pela comunidade não garante processos democráticos, né? Por que não garante? Porque, para garantir processo democrático a partir da escolha dos diretores, tem que ter uma responsabilidade política do escolhido, né? Esse escolhido tem que ter competência técnica, né? Saber o que precisa fazer para ser diretor de escola, né? Ter o traquejo administrativo, mas também precisa uma sensibilidade, eu diria assim, sensibilidade política e social, né? Eu iria até mais além, eu diria assim que a pessoa que vai ser diretor de escola, que vai ser o escolhido da comunidade escolar, tem que ter certa empatia pela comunidade, ou seja, se colocar no lugar do outro, né? Ou seja, entender as dificuldades da comunidade, as necessidades da comunidade, para que ele possa realmente ter ações que atendam às necessidades da comunidade. Então, eu diria assim, aquele diretor de escola que não é só técnico, não é só o melhor diretor, aquele que sabe, conhece os documentos, que sabe gerenciar as finanças da escola, mas é aquele que tem sensibilidade com a comunidade, que consegue entender as dificuldades da comunidade, dos pais, dos alunos, para poder realmente ter ações, né,
mais voltadas para essas necessidades. Eu costumo dizer assim, para você ser professor, ser profissional da escola, não só ser professor, ser profissional da escola pública, você precisa gostar de gente, né? E assim, indo além, né? Principalmente em escolas mais periféricas, não basta gostar de gente, tem que gostar de gente pobre. Porque tem diferença de você gostar de gente e você gostar de gente pobre, gente que tem necessidade, né? Gente que precisa de ajuda, gente que não tem outra alternativa de superar as suas dificuldades que não seja pela escola, né? Então, assim, eu sempre penso na escola dessa forma. Eu fui uma aluna de escola pública, né? Fiz toda a minha formação em escola pública. Meus pais são pessoas muito simples mesmo, né? Meu pai não estudou, ele aprendeu a ler e escrever quando já era adulto. A minha mãe fez 2 anos de escola só. E eu sempre digo, e conto isso para os alunos, e sempre que tenho oportunidade falo sobre isso. Qual foi a instituição que fez diferença na minha vida? Foi a escola. Foi pela escola que eu vi outras possibilidades de vida, de formação e de intervenção na realidade, de mudar a minha vida. E às vezes eu falo assim para os alunos, a escola e os profissionais da escola às vezes não têm a dimensão de como eles podem fazer diferença na vida das pessoas. Às vezes você tem 30 alunos, e você diz, não vou fazer diferença, né? Não vou mudar a vida de 30, mas você não vai mudar a vida de 30, mas você pode mudar a vida de 1. Mas esse 1 que você muda a vida, ele vai mudar a vida de outros. Eu sempre digo assim, a escola mudou a minha vida, mas a mudança da minha vida fez a mudança da vida das minhas filhas. Né? E, consequentemente, as minhas filhas também terão, né, a possibilidade, enfim, de outros caminhos com os meus netos, que eu espero ter um dia. Então, onde que começou esse processo todo? Foi na escola pública, na escola lá, né, que muitas vezes as pessoas não dão muito valor, e mesmo as pessoas que estão dentro da escola. Então, por isso que eu sempre penso, né, que o diretor de escola, né, o gestor e os profissionais de forma geral, eles têm que gostar de gente, gostar da escola, né, e gostar de gente pobre, né, para mostrar outras possibilidades. Então, eu vejo o processo democrático nessa via. Então, se o diretor da escola, uma pessoa escolhida, ele tiver essa responsabilidade, com certeza ele vai ter práticas democráticas. Práticas mais colegiadas, de discussão, de chamar a comunidade, de chamar os profissionais, de chamar os alunos, de fazer assembleia com os alunos, para discutir questões cotidianas da escola. E, com certeza, se ele tiver essa prática, ele vai ter muito mais participação e cooperação da comunidade, porque ele vai ser muito mais respeitado pela comunidade. Porque a comunidade vai ver que ele faz parte, né, da vida da comunidade. Então, e ele vai fazer a diferença na vida da comunidade. Então, eu diria assim que é uma via de mão dupla, esse processo democrático. Não é só a escolha do diretor pela comunidade, mas é a acolhida também do diretor pela comunidade, e o diretor acolhendo também a comunidade no processo de administrar a escola, né, de gerir a escola como um todo. E para finalizar, né, daí vou responder ali, tem algumas questões, né, mais uma vez eu trago o Gramsci, tem um pensamento dele que eu acho que dá para a gente pensar muito sobre a gestão democrática, quando ele vai falar de uma orquestra. Ele diz assim, uma consciência coletiva, ou seja, um organismo vivo, só se forma depois que a multiplicidade se unifica através do atrito dos indivíduos. E não se pode dizer que silêncio não seja multiplicidade. Uma orquestra que ensaia, cada instrumento por sua conta, dá a impressão da mais horrível cacofonia. Porém, estes ensaios são a condição para que a orquestra viva como um só instrumento.
Muitas vezes, quando nós assistimos uma orquestra, né, num espetáculo, assim, nós não temos noção de como foi difícil o processo para chegar lá, né? E que se nós analisarmos os atritos que tiveram antes, né, que as pessoas tiveram que ensaiar muitas vezes, e processo democrático é isso, nós temos que ensaiar muitas vezes, nós vamos errar muitas vezes, mas se nós queremos realmente alcançar, né, uma perspectiva mais efetiva de democracia, nós temos que passar por isso, né, pelos atritos, pelos conflitos, né, para que realmente a gente chegue lá e tenha uma orquestra realmente em sinfonia. Né? Acho que é essa a questão essencial aí para nós pensarmos um pouquinho a gestão democrática. Deixa eu finalizar aqui e abro para discussão, pessoal. Vou até parar aqui. Super disciplinada, professora. Muito obrigada pela sua colaboração aí. E a posição política, né, bem clara na apresentação, né, sobre os conceitos que fundamentam, né, a forma como você estuda, pesquisa, né, e propõe que aconteça a gestão democrática nas escolas, né. E a gente pensa assim, eu sempre falo que esses princípios, eles são princípios que regem a vida da gente, né? Como o professor Vitor Paro destaca bastante, né? A questão da gente enxergar as pessoas como sujeitos, né? E não como objetos, né? E também não deixar que as pessoas nos tratem como objetos, essa é a parte mais difícil nessa sociedade, né? Mas agradecemos muito, né, a sua contribuição, e as suas questões certamente trazem muitas reflexões aí para o nosso cotidiano. Quem quer começar? Tem a Pamela, eu não sei se ela quer abrir a câmera e fazer a pergunta, foi a única que registrou uma questão ali. Eu não sei se a Pamela é de Araucária. Em Araucária, como ocorre a designação de diretores nas escolas e nos CMEIs? Né? Essa é uma pergunta que não é diretamente para a professora Simone, né? Quem poderia ajudar a gente a responder? A Kathleen levantou a mão ali, comunicação é a Kathleen. Então, esse ano a gente está estudando bastante sobre isso. No caso, é uma consulta pública para diretores, então é como se fosse uma eleição, né? Então, as escolas, os professores, eles têm que participar de um curso de formação. Esse ano vai ser assim, um curso de formação, daí os candidatos apresentam para o conselho escolar um plano de ação, né? Para o conselho escolar, a partir do momento que o conselho aprova, é realizada a eleição, a consulta, né? Que é informada da eleição. Então, as pessoas, né, a comunidade escolar ali, os pais, um voto por família, no caso, né? E um voto do professor, e aluno com mais de 12 anos também vota. E votam, né? Escolhe. Se tiver, caso tenha só uma, a gente chama de chapa, né? Uma chapa, sim ou não. Se tiver mais duas, mais que uma, daí daí escolhe a melhor chapa. Daí as direções têm o tempo para apresentar e tudo mais. Para se adequar ao Fundeb, como a professora Simone falou, esse ano teve uma mudança, porque eles tinham que, na verdade, só colocaram um artigo referente ao Fundeb na consulta, e essa avaliação da gestão, no caso, né, avaliação, é uma das coisas da avaliação da gestão, esse crivo do conselho escolar. Então, quem avalia, tem os critérios ali que vai ser quase iguais da eleição passada. Na eleição passada já faz umas duas consultas que tem isso, para as pessoas escreverem o plano de gestão. Então, assim, o conselho foi a forma que mais, digamos, democrática que a gente viu para avaliar ter essa avaliação de desempenho, no caso, né, em relação à competência e desempenho das direções. Então,
essa pequena mudança. Outra coisa que a gente conseguiu esse ano é que, assim, tinha que se inscrever, antes era presencial, daí acabava dando aquele desconforto, as pessoas não conseguiam às vezes ir, porque era no sábado, às vezes horário de trabalho, às vezes à noite, então a gente conseguiu para que fosse esse ano vai ser virtual. Então serão 16 horas de curso, de formação virtual. Ele acho que os cursos começam em setembro ou outubro, acho que é outubro, né? Então a pessoa que tem interesse, ela já se inscreve, faz o curso, assiste às palestras, no caso, né? E daí tem a questão da presença, e daí é validado para ela estar ali participando do processo. Então, esse ano está mais ou menos assim, né? Amanhã, fazer propaganda, amanhã tem na Câmara de Vereadores a votação desse projeto aí, dessa emenda que teve já a relação à eleição de 2019, né? E, assim, quantos diretores é por escola? Vai depender do porte da escola. Então, para essa consulta, 351, as escolas que têm mais que 351 matrículas poderão ter diretor auxiliar, e mais que 750, se não me engano, o terceiro diretor. Todas as escolas integrais têm diretor auxiliar, independente do número, e o CMEIs, a partir de CMEIs, a partir de 201 crianças. Então, os CMEIs que tem mais que 201 crianças matriculadas também vão ter direito a diretor auxiliar. Então, em Araucária é mais ou menos assim, é um processo bem grande, que vai ter mais ou menos início aqui em setembro, outubro, metade de setembro. A ideia é ter formado uma comissão para fazer comissão eleitoral. Dos diretores, o pessoal pegou da jornada ampliada, eu não lembro. Eu acho que jornada ampliada, agora eu não lembro, eu não sei se também não ficou pelo número das crianças, que é 351. Eu não lembro se ela entrou agora no decreto do integral. Não, eu acho que não. Né? Tem uma pergunta ali que eu tenho uma curiosidade também. Quem é que faz essa formação? A SMED. Ah, tá. É a SMED que vai fazer. Grande parte dos municípios paranaenses, quem tem feito a formação são as fundações, né? Por exemplo, aqui em Ponta Grossa, a Fundação Lehman tem encampado, o município de Castro. Eu não sei se eu não vou falar que, assim, eu não sei se uma das fundações vai fazer, eu acho que não, acho que esse ano não. Nenhum módulo. Eu sei que o primeiro módulo ali já é o pessoal da SMED que vai fazer, da Secretaria de Educação. Né? Eu não sei se eles não convidaram alguém de fora também. Né? Eu sei que ali os dois primeiros, três primeiros, eles já estão. SMED, eu acho que vai ter um módulo também com a Secretaria de várias secretarias. As outras secretarias, né? Obras, eles pediram também para estar falando. Secretaria de pessoal lá da questão lá do financeiro, do finanças não, mas da questão das verbas, né? PDDE, essas coisas aí também vai dar formação. Financiamento da educação. Vai ser 8 momentos de 2 horas. Kathleen, nós temos participando conosco aqui 2 professoras que trabalham na Secretaria de Educação, se elas pudessem contribuir com a gente para tentar responder, né, sobre essa Se elas já souberem mesmo, porque eles estão fechando ainda toda essa... mas é a Secretaria de Educação que vai dar. Gerais, né, para ir situando, pelo que eu vi, a Suzana, né, e a Márcia. Também estão aí, né? Só enquanto elas entram, abre o fone e responder ali, perguntaram se o CMEIs é o mesmo formato. Aqui em Araucária é tudo igual, é unidade educacional, CMEIs, SEMAI, e CMEIs, os SEMAIs, né, também é assim, o TGD também é assim, e as unidades e as escolas, né? Todas elas é tudo consulta pública. É um processo grande. Movimenta a cidade. A Suzana já apareceu, pelo menos para mim, ali, se ela puder contribuir com a gente, para a gente entender melhor. Boa noite, Suzana. Boa noite a todos, obrigada pelo espaço. É a Secretaria de Educação que vai realizar o curso sem aporte de fora nenhum, só com os profissionais da rede. Então, gostaria de parabenizar a SMED por essa iniciativa, e a SMED que conhece o cotidiano
das escolas de Araucária. Então, por isso, eu acho super importante que a SMED esteja à frente da formação, né? Todos os problemas do dia a dia. E também conhece o público. Que uma fundação, por mais que tenha um know-how em formação, ela não tem o principal, que é conhecer o público local. Quer dizer, ela vem com uma receita pronta que ela acredita que funciona para todo mundo. E em educação, isso não funciona. Aí eu gostaria de fazer uma pergunta. Então, assim, então, eu já fui diretor de escola e tive a sorte de ter as duas experiências, em escola privada e em escola pública. Então, na escola, a diferença para mim é bem tranquila. Na escola privada, o processo de decisão é muito rápido. Aconteceu o problema, eu, enquanto gestor, tenho as condições para resolver. Na escola pública, a gente sempre está na dependência de questões burocráticas para resolver um problema. São coisas bem simples, como cortar o mato da escola. Cortar o mato da escola tem que cortar quando tem mato. É simples. Só que na gestão pública precisa de um agendamento, precisa de uma escala, e enquanto isso apareceu a cobra lá na escola e ficou o aluno, né? E pela dependência dessas questões burocráticas. Nós, enquanto sindicato, defendemos que na gestão democrática todo diretor tenha uma eleição e uma reeleição, né? Os diretores já pensam o contrário. Então, há vários diretores que estão na terceira gestão, que querem a quarta, que querem a quinta, e nem sempre, né, do meu ponto de vista, eu já não falo enquanto grupo do sindicato, até mesmo para que haja uma reciclagem do diretor e para que ele pense, ficar 2 anos ausente vai ajudá-lo a perceber outras formas de gestão e de conhecer outras coisas, né? Mas, aqui em Araucária, há grupos de diretores que não concordam com esse pensamento, né? Eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Veja, Jorge, acho bem importante isso. Como eu falei, se nós pensarmos no processo de gestão democrática enquanto um processo formativo, onde todos possam dirigir, né, ou controlar quem dirige, não tem por que ser o mesmo diretorado eterno, né? Então, nós temos que, esse é o meu posicionamento também, né, que nós precisamos de alternância no poder, né, justamente para envolver outras pessoas também, né, e para que o processo formativo seja amplo, né? Então, que o diretor possa ser reeleito, enfim, né, tem alguns critérios aí, né, mas eu sempre vejo que a importância de alternância, de que outra pessoa esteja na direção, né? Pode ser que esse diretor que está há dois mandatos, depois ele retorne, pode ser, né? Mas a gente também dá oportunidade para que outra pessoa exerça a gestão da escola, né? E que talvez essa pessoa, se nós não barrarmos, vamos dizer assim, esse processo de reeleições, ele nunca vai experimentar a gestão da escola. Porque vocês sabem que às vezes tem, pelo menos aqui em Ponta Grossa é assim, alguns diretores que eles se tornam donos da escola, né? E vem a escola como espaço, como seu espaço, como propriedade sua. E esse é um grande problema, mesmo ele sendo eleito, mesmo ele sendo escolhido pela comunidade, né? Então, eu vejo que a alternância é mais do que necessária no processo democrático. Mas é o meu posicionamento pessoal a partir do que eu tenho observado aí, né? Da experiência que eu tive. Eu fiquei 25 anos na rede municipal aqui em Ponta Grossa. Eu nunca fui diretora de escola, tá?
mas eu tive a oportunidade de vivenciar muitos processos aqui em Ponta Grossa, né? E eu vejo que a permanência de diretores por muito tempo se torna um grande problema também na escola. E principalmente porque não oportuniza que outras pessoas possam exercer também, né, a direção da escola. Então, é o meu posicionamento em relação a isso. É o general da escola. Isso. Não, e as diretoras, muitas vezes, aqui em Ponta Grossa tem muitas diretoras, né, muitas mulheres. Elas dizem, a minha escola. Na minha escola funciona assim, né? E assim, até pela postura da forma como falam, você já vê qual é a postura dentro da escola, quem é que decide, né? Na minha escola eu faço assim, né? E não numa perspectiva de discussão, de chamar a comunidade, de chamar os professores, né? Mesmo o colegiado dentro da escola, o conselho escolar, muitas vezes isso passa ao largo dessas decisões. Então, a gente também tem que tomar muito cuidado. Eu sempre penso que é melhor alternar, né? Se o próximo diretor não for tão bom, enfim, né? Também tem outro processo eleitoral para frente e para mudanças, né? A gente não precisa ficar com o mesmo sempre. Acho que se nós pensarmos realmente que temos que formar o maior número de pessoas, tem que ter alternância. Não tem outra. Só lembrando que, muitas vezes, né, eu tenho a experiência tanto do município quanto do Estado. Então, normalmente, na escola do Estado, os diretores são diretores que estão há muito tempo. E, normalmente, se cria um grupo de gestão na escola. Então, o diretor e o vice, aí na outra eleição, que não pode mais, quem era vice vira diretor e quem era diretor vira vice. E continua o mesmo grupo com 30, 40 anos na mesma escola. Eu gostaria também, tem aqui uma pessoinha que tem tanto a visão acadêmica do tema e que teve na prática na direção de escola, a professora Madi Selva. Poderia dar uma opinião aí. Está congelado? Parece que ela está travada para mim. Parece que congelou. Uhum. A gente sempre gosta de ouvir as contribuições também da Madi Selva, né? Sobre que ela tem, como o Jorge falou, ela teve, não sei se teve em outras escolas, mas no Colégio Estadual do Paraná, né? Teve à frente lá do colégio, e aquilo é uma cidade, né? Mais do que um colégio, né? Tem N questões lá dentro que para administrar, né? Assim, no sentido de fazer funcionar adequadamente lá a escola. Enquanto ela volta, acho que caiu, né? A Pamela está perguntando aqui, onde encontramos disponíveis essas informações sobre esse processo de designação de diretores em Araucária? A Kathleen responde lá. Desculpa, eu estou procurando aqui, é uma lei municipal, agora eu não lembro o número da lei, não sei se é 1838 de 2019, porque ela está sendo alterada, vai ter alteração. É 1835, Kathleen, 1835. 1835 no nosso plano de carreira? Não. Ai, meu Deus, desculpa, gente. Muitas emoções, né, se contradizem. Ela é de 2019, ela vai ser alterada. Pode dizer que tem a lei, mas você está tendo... tem uma lei, e essa lei está na Câmara, vai ter um processo de votação, e assim por diante. O Gilmar quer comentar. Desculpa, Kathleen, atravessei você e acho que eu passei a ter a informação errada, mas enfim. Na verdade, o que eu queria comentar é em relação a essa... A gente criou um grupo de trabalho, né? O sindicato com a SMED e com outro sindicato municipal, do CIFAR, né? E com a PGN, justamente fazer essa alteração na lei, né? A nossa proposta teve a discussão em relação a essa questão da formação, quem daria a formação, teve algumas sugestões, e o melhor que a gente entendeu mesmo foi justamente que
a formação fosse dada pela SMED, de repente, pelas pessoas do município, por conhecer mesmo a realidade do município, né? E dando poderes também, né, no sentido amplo da palavra, aos conselhos escolares que eles decidissem em relação ao plano de ação, e a proposta que a comissão encaminhou foi justamente que não tivesse essa eternização aí dos diretores, mas ela vai sofrer uma alteração na Câmara Municipal, podendo fazer a dobradinha, podendo fazer algumas coisas assim que não era muito do nosso agrado, né? Mas é um processo democrático, né? Então a gente juntou, a gente conversou, né? Fizemos várias reuniões, né? Nas sextas-feiras de manhã lá, nas terças-feiras na SMED, elaboramos um documento e teve alguns equívocos ali, agora já foi feitas as emendas necessárias e amanhã vai para a primeira votação, né? Se tudo der certo, né, Kathleen? A Pamela está satisfeita com as informações. Ela está comentando se as alterações são para esse ano, né? Daí já, infelizmente, assim, a gente é testemunha de que se altera mesmo a lei já às vésperas, né, da eleição, assim, já é costumeiro acontecer isso, né? A gente já vivenciou outros. Sim, mas ali a Márcia está colocando uma questão importante, que tem a questão da adequação para o Fundeb. E o porte, que nós reduzimos o porte. Isso também, a questão do porte das escolas. A reivindicação da categoria que conseguimos reduzir o porte. Educação infantil está entrando. O que motivou a alteração da lei foram essas questões, mas entrou junto, né, a questão. Sim, sempre entra. Indicações, né, sempre no acréscimo aí do segundo tempo, né? Não, depois do segundo tempo, né, tem os acréscimos, sempre entra as reivindicações dos interessados em se manter nas direções, né? Então, o Jorge tinha pedido para ouvir a Madselva, né? E daí até tinha congelado a imagem ali, né? Então, a gente passa a palavra ali para a Madselva fazer os comentários dela, as contribuições. Pois é, eu não sei o que está acontecendo, que até assim, a sua rede perdeu a conexão, foi 3 vezes. Acho que foi por isso que congelou, né? Mas é um prazer estar aqui com vocês, de rever velhos amigos, velhos companheiros de luta, de rever a Simone. Eu me lembro de você, Simone, lá no mestrado, pelos corredores da universidade, tá? Eu gostei muito da fala da Simone, porque ela fala de uma forma muito serena, uma forma conceitual, mas não aquele discurso acadêmico. Você trouxe uma fala do ponto de vista do diálogo mesmo com a comunidade. Agora, obviamente, Simone, só pode fazer isso quem tem vivência, né? Porque quem só tem as leituras de livros e mesmo mestrado e doutorado na área, mas se não tiver a vivência da escola e no seu relato você... Ai, que pena, congelou de novo. Como professora, acompanhando determinados componentes curriculares que põem a universidade dentro da escola, né? Então, gostei muito da sua fala, tá? Bem tranquila, bem serena, muito conceitual, trouxe várias explicações. Eu queria fazer assim, de maneira geral, os comentários sobre a questão da legislação é interessante. E aí, Jorge, passa por uma questão muito séria, as mudanças lá no processo de consulta à comunidade escolar, para simplificar, vamos chamar de eleição mesmo, né? Onde há uma insistência dos atuais diretores em continuar. Formar a dobradinha, como você mesmo disse, é uma forma de perpetuar o poder, tá? Porque uma hora vai a minha amiga, outra hora sou eu, né? Eu me lembro que no estudo que eu fiz da gestão estadual, aqui no Paraná, né, de 82 a 2013,
a legislação nunca mexeu, e a gente teve várias mudanças de legislação, né? O primeiro ano no Paraná, a eleição de diretores da rede estadual foi com mandato de 1 ano, porque foi uma consulta direta e nomeação direta do diretor pelo governo. Aí entra a lei, né? A aprovação na Assembleia pela lei de eleição de diretor de consulta comunidade escolar, e, obviamente, como era a primeira legislação, não aparecia a questão de quantas vezes pode se candidatar ou não. A seguir, lá no governo Álvaro Dias, teve uma mudança, depois no governo Requião, uma outra mudança, mas nunca aparecia a questão da duração do mandato ou da composição desse mandato por quem, tá? Mesmo quando se tentou fazer isso, e houve um momento lá agora na segunda gestão do Requião, na rede estadual, que se tentou modificar e de dizer assim, não haverá reeleição do diretor, etc., e coisa e tal, Jorge. A gente só teve dos 32 núcleos de educação no Paraná, eu sei porque eu estava assessorando a secretaria naquela época, né? De 32 núcleos de educação daquela época, apenas um núcleo aprovou a ideia de que houvesse apenas uma eleição e uma recondução, tá? Por quê? Porque tem um fortalecimento do poder, que aí não é só do poder pedagógico da escola, mas são das ligações que cada um tem nas suas comunidades. É com o vereador, é com o deputado, com o senador, com o próprio governador, né? Então, esse é um dado que eu entendo que a gente precisaria enfrentar. Havia uma preocupação, e a Simone até levantou isso, Simone, quando você tratou lá da meta, acho que é 19,8, se eu não estou enganada, né? Da questão, assim, de quais os critérios de avaliação de desempenho do diretor. Primeiro, quais os critérios para indicação de diretor, né? Quem seria? Todo aquele que estiver dentro da escola, que estiver inserido num concurso público. No Paraná, nós temos um avanço, que o funcionário de escola que tiver formação pedagógica, ele pode ser candidato a diretor. E temos vários funcionários de escola que foram eleitos diretores. E fizeram uma boa gestão, porque eles vêm com um outro olhar, com uma outra análise, né? Muitos deles fizeram uma boa gestão, tá? E quando você levanta lá a questão dos critérios da formação, aí, Jorge, realmente é um ganho para o magistério de Araucária, e parabenizar mesmo a secretaria por assumir essa formação. Você levantou, Simone, a formação tem sido entregue aos institutos, né? E aí os institutos dos bancos, das empresas, etc., e coisa e tal, que nada tem a ver com a escola. Mas eles têm um interesse muito grande nessa população, que é a formação de espaço político para eles, para vender a própria mercadoria que eles produzem. Porque todos eles produzem. Nós não podemos negar que cada uma dessas fundações tem produções muito boas, mas não é adequada à escola pública, né? Daí esse avanço. Lá na meta 19,8, em 2014, abriu-se um edital no MEC para reformulação dos programas de gestão escolar do MEC. Esse programa de gestão, ele era composto de formação de diretores, formação de coordenadores pedagógicos, dirigentes municipais de educação, conselheiros municipais de educação e conselheiros escolares. Então, nessa consultoria que foi aberta para reformulação desses 5 programas, porque todos eles, Simone, estão naquela base que você levantou lá da meta 19,8, que era que o MEC, durante 2 anos, deveria desenvolver um processo de formação democrática com todos os seus agentes educacionais, todos, obviamente, na forma representativa, né? Mas que deveria fazer essa formação para poder avançar na questão da constituição de um sistema de gestão escolar,
público de gestão escolar. E seria, então, como os municípios poderiam organizar suas bases legais, os estados, né? No federal isso já está definido pela própria Constituição, pela LDB, por exemplo, no caso das universidades e com legislações específicas, né? E esse programa, eu fui a consultora que fiz o estudo desses programas. Por exemplo, a gente tinha um programa de formação de diretores, assim, que nós construímos lá junto com o SEMPEC, que é aquela instituição ligada ao Itaú Social em São Paulo, histórica, né, que tem uma contribuição muito grande de trabalho, e eles ganharam esse edital para fazer. Nós construímos ali um programa muito interessante, sabe? Mas muito interessante. Só que quando a gente estava terminando a construção do programa, já foi maio de 2015, e aí não precisa terminar de contar a história que todos nós sabemos o que aconteceu a partir daí, né? Já havia um desmonte interno dentro do MEC, embora a presidenta ainda não tivesse sob julgamento ainda, mas a política já estava sendo desmontada, né? E aí, obviamente, com as bases de oposições, até dentro da própria equipe que estava dentro do MEC, que sustentou uma parte das produções desse governo, e naquele momento, então, isso se desmontou e o programa ficou parado lá, né? O programa está lá no MEC, disponível, para as universidades que quiserem fazer o programa, poderiam acessar, e haveria apenas a liberação da plataforma, para uso de uma determinada plataforma, né? E nesse sentido, desmontando esse processo ali da formação que deveria ocorrer nos 2 primeiros anos do Plano Nacional de Educação, desmontou, portanto, toda uma perspectiva de gestão democrática. E aí, com aquele movimento que para nós um golpe de Estado que ocorreu no governo, né, desmontou completamente tudo. E entra, então, todos essas facetas do neoliberalismo, de uma gestão empresarial, porque aí realmente as empresas tomaram conta de absolutamente tudo, né? E isso para a gente falar mais lá no governo, as reformulações das legislações que aconteceu ali no governo Temer, né? A mais grave de todas foi a da LDB, para poder mudar a questão principalmente de olho no ensino médio, né? E nós sabemos o desastre que está posto hoje para o ensino médio e, consequentemente, para a gestão da escola, né? Isso está aí muito bem configurado. E desmontado completamente nessa linha empresarial, no Paraná com o governo do Ratinho, e no Brasil com o próprio governo do Bolsonaro, né, que puder entregar para as instituições, nós entregamos. Embora até eles não tenham feito isso de uma forma tão ostensiva, de, por exemplo, liberar recursos diretamente para consultorias, para elaborar programas nesse sentido, mas é o não fazer para as universidades e para a própria educação pública. Então, assim, eu não fazendo o que está ali, eu já estou desmontando, não precisa nem de eu destinar mais nada de recursos para novas ações, tá? Mas eu entendi que a tua fala trouxe uma contribuição muito boa para refletir a questão da gestão. Eu li o documento, Ana, tanto até que quando eu te mandei a mensagem, porque eu tinha terminado de ler o documento, né? Aí depois eu quero conversar com você, como é que eu vou organizar a minha participação. Então, e Araucária tem uma história muito bonita, Simone, que você mesma falou assim, nossa, dá para você perceber que você... E tem uma história. Araucária tem uma história de luta, tem uma história de construção, de professores, assim, arretados, que vão para a luta mesmo, que enfrentam, sabe, que dialogam, que não tem receio, que o diálogo é a estratégia de enfrentamento, né? Então, isso foi sempre muito importante em Araucária. Daí os avanços que tem. Porque você pensar assim, é um município extremamente significativo dentro do Paraná,
que tem um Conselho Municipal de Educação, que tem toda essa estrutura da representatividade democrática. O que a gente tem que fazer agora, o nosso desafio, é como dar força, é como dar vida, de fato, para essa gestão democrática nos atuais enfrentamentos, tá? Mas parabéns pela fala, parabéns para todos que participaram, gostei bastante. Todos nós estamos muito felizes aqui com a contribuição de todos que participaram hoje, né? E eu só queria reforçar que esse documento, se alguém não sabe do que a gente está falando, né, que foi citado pela professora Simone e pela professora Madselva, é a minuta de parecer, que vai ser o documento base de discussão, análise na última semana, especificamente no dia 26, que é uma sexta-feira, né, que nós vamos fazer grupos de trabalho, 5 grupos de trabalho para tentar contribuir, enriquecer essa minuta que foi inicialmente elaborada pelo Conselho Municipal de Educação e que eles estão submetendo, né, à plenária do fórum, a programação do fórum e uma ampliação da participação para conhecer, não só conhecer, como também poder contribuir, né, dentro da visão de cada um sobre as questões que estão colocadas nesse documento. Então, fica um convite a vocês, nós já disponibilizamos nas redes sociais do Sismar, né, e quem quiser ter acesso, é só entrar em contato conosco também, a gente vai chegar para vocês, é um documento de 40 páginas, que nós pretendemos, então, tomar como base para essas discussões, né, e para qualificar a nossa participação, então, que hoje nós pensamos no convite que foi feito para a professora Simone, né, para a gente ter mais elementos para analisar melhor esse documento, assim como toda a programação do fórum, que a última semana vai ter toda noite lives, né, com professores, que nós convidamos. A primeira noite, bem rapidinho para vocês, é com a professora Daniela Mussi, da Universidade Emancipa, para discutir a questão da relação do Estado e sociedade civil em Gramsci, né? Foi citado bastante Gramsci aqui, né? Então, Gramsci é a nossa fundamentação principal, né? E na terça-feira é o professor da UniOeste, o professor Paulino Orso, que vai trabalhando a questão da pedagogia histórico-crítica, a BNCC e a organização do trabalho pedagógico. A Araucária também tem um histórico aí, né, de tentar efetivar, né, a pedagogia histórico-crítica, e foi construído em, se não me engano, 2012, né, a proposta curricular, né, com toda a fundamentação dentro dessa perspectiva. E na quarta-feira é a professora, me ajuda aí, Gilmar, Jorge, Ieda, né? Agora eu não lembro o sobrenome dela, é que ela fala das questões sobre diversidade, né? E eu não lembro também a instituição que ela é, desculpem aí. Mas a gente vai estar passando toda a programação. Aí é do CNTE, da CNTE, representando a CNTE. Tá, da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, da CNTE. Na quinta-feira, como foi citado bastante por nós, e sempre quando a gente fala de gestão democrática, a gente lembra do expoente que é o Vitor Paro, né? Então, ele já participou conosco da CONEP Paraná, né, no início do ano, em fevereiro, e agora a gente novamente aceitou, né, estar conosco na quinta-feira à noite para trabalhar com o tema da gestão democrática da escola, né? Então, e todos os dias também nós teremos relato de pesquisas acadêmicas, né, que a gente abre espaço para quem pesquisou sobre a educação em Araucária, para trazer os seus relatos, né. Na segunda-feira, a Márcia, que está aqui, que vai fazer a fala sobre o Conselho Municipal de Educação, que ela acabou de defender esse ano aqui, né, na Federal, a dissertação de mestrado. Na terça é sobre a educação infantil, na quarta é sobre a questão da diversidade, e na quinta a gente vai abrir espaço
dentro da perspectiva de não sermos liberais burgueses, né, tentando, né, mas abrir espaço para os estudantes falar sobre o seu relato de experiência em grêmio estudantil, né, tanto no ensino médio quanto no ensino fundamental, anos finais. E daí, na sexta-feira, nós temos a liberação no calendário escolar, com ampla participação, né, mais de 2.000 pessoas, a gente espera que participem efetivamente. Da programação de manhã, então, é a abertura, depois os grupos de trabalho, 5 grupos de trabalho, analisando o documento, e à tarde a plenária final. Né? Então, a gente está bem feliz, assim, com a mobilização que estamos conseguindo, né, atingir na organização. O professor Jorge Galas é o nosso coordenador geral do Fórum em Defesa da Escola Pública, né, e nós ficamos, assim, estamos bastante entusiasmados, né, então, como diz Gramsci novamente, né, que a gente tenha força e entusiasmo, né, para conseguir seguir na luta, tá? Então, professora Simone, se quiser fazer seus comentários, se ninguém mais tiver nenhuma questão, a gente passa a palavra para você. Fiquei cansada aqui, Ana Lúcia, do tanto de atividades, só você falando, né, o envolvimento, assim, maravilhoso, né, com tantas discussões, fiquei até com inveja, sabe, porque aqui em Ponta Grossa é bem difícil esse processo. Eu costumo dizer assim, que eu sou persona non grata, sabe, na Secretaria de Educação, porque quando eu entro na Secretaria de Educação, as pessoas olham torto. Eu já fui conselheira no Conselho Municipal de Educação, os enfrentamentos nunca foram tranquilos. E essa abertura que vocês estão tendo, né, a partir do Conselho Municipal de Educação, olha, fiquei com inveja mesmo, né, e como a professora Maria Madselva já ressaltou, né, eu conheço desde o tempo que eu estava no mestrado na Federal do Paraná, que eu tive um colega, né, que era de Araucária também, eu sei assim, do Marcos, né? Marcos. Isso, eu sou da turma do Marcos, né? Eu sei assim que vocês têm um histórico maravilhoso, né? De discussão, de participação, assim, que é assim uma questão assim a ser ressaltada mesmo. Parabéns pelo trabalho do Sismar, pela abertura que o Conselho Municipal de Educação está dando, né, para essa discussão. E a própria participação da Secretaria de Pessoas, da Secretaria de Educação aqui na discussão, isso já demonstra, né, um empenho coletivo aí para essas discussões. Fiquei bem feliz, assim, bem feliz mesmo de participar. Agradeço mais uma vez, né, pelo convite, né, e fiquei bastante curiosa, se você me passar aí né, a programação, se eu tiver oportunidade, eu gostaria também, né, de, em alguns momentos, poder acompanhar a discussão, né, que vocês vêm fazendo, porque para mim também é muito cara essa discussão. Agradeço de coração mesmo a lembrança do meu nome aqui. Tá bom? Obrigada. Nós aqui, mais uma vez, lhe agradecemos, né, e é claro que as portas estão sempre abertas, né, para todos os interessados em estar contribuindo, né, para que a gente possa fazer uma luta mais qualificada em defesa da escola pública, né, então, sempre que as pessoas vêm somar conosco, são todas bem-vindas, né, e, como você disse, o processo democrático, ele é permeado de conflitos, né, então, a Araucária não é um mar de rosas, não, a gente fica aqui bem bonitinho, mas também, né, a luta, mas a gente tenta conversar, né, tenta resolver, resgatar as divergências através da negociação, né, porque a gente acredita nos processos políticos, né, então já chega os grupos que tentam despolitizar tudo, né, então nós acreditamos na política, e a política é a arte da negociação, do diálogo, então a gente precisa cada vez mais aprimorar isso, né. Então, Kathleen quer fazer as considerações finais também, né? Aí a gente já encerra. Só agradecer a presença da professora Simone, né, por estar aqui conversando, agradecer a presença de todo mundo que, né, na segunda-feira veio aqui escutar e discutir sobre gestão democrática, né, na prefeitura. Obrigada a todo mundo pela participação e a gente espera encontrar todo mundo nos próximos coletivos de formações e principalmente no fórum, né. Vamos prestigiar o fórum
e a gente sempre teve bastante gente, vamos continuar tendo, e vai dar tudo certo, e a gente se encontra no fórum. Obrigada pela participação de todos, e o Sismar está aí para estar discutindo sempre, né? Nós gostamos, queremos a gestão democrática, defendemos arduamente, né? Poder falar o contraditório né, e debater. É isso, obrigada pela participação de todos. Muito obrigada, pessoal. Bom descanso. Até. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, boa noite a todos e todas.